Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adriano Cunha. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Amém? Já de antemão peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal e que você envie esse material para mais pessoas, para que juntos possamos estar estudando a Palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos estar dando início ao tema da nossa série de estudos, né, que é a verdadeira religião. Nós falamos lá sobre a pseudo-igreja, né, e sobre outros assuntos, e nesse momento nós vamos estar falando sobre a verdadeira religião, de fato, de verdade. Então, nessa aula inicial, nós sempre batemos um papo, né, assim, mais informal, e nós estamos apresentando aí essa parte da nossa série, né, é o tema que dá nome à nossa série, a verdadeira religião. E está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Nós vamos ter a nossa primeira aula com o nosso texto base, aqui baseado em Tiago 1, versículo 27. Vamos ler. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Irmãos, a verdadeira religião, ela tem a ver com uma denominação, com um grupo religioso, com uma organização religiosa, com um segmento religioso, com um pensamento religioso? Ou é aquilo que de fato Deus, quando ele olha, né, parafraseando, né, quando ele olha lá do céu, ele olha assim, onde está a verdadeira religião? É aquilo que está acontecendo ali. Eu costumo dizer, irmão, que a obra mais importante para Deus é aquela que o homem não vê. Porque a obra que o homem não vê, ela é feita de uma maneira muito especial, de uma maneira muito verdadeira, de uma maneira muito espontânea, não é? Agora, quando as pessoas fazem algo para que as outras pessoas vejam, ali ela não está, de fato, fazendo ou realizando a verdadeira, ou vivendo, né, a verdadeira religião. Ela está buscando um meio de se autopromover e não está buscando fazer a vontade de Deus. Amém? Aqui a primeira parte nós vemos a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Irmãos, os órfãos e as viúvas, né? Vamos lá para o tempo de Cristo, né? A realidade ali do tempo de Cristo, os órfãos e as viúvas eram as pessoas ali que estavam numa sensibilidade muito grande ali. Pessoas que tinham ali uma dificuldade financeira muito grande. Por quê? Israel estava dominado ali pelo Império Romano. O trabalho daquelas pessoas de Israel era 99% braçal, né? E uma mulher viúva, até dependendo da sua idade, ela não conseguia se casar novamente. E ali, por cultura, né, você vê que os homens sustentavam a casa. E você vê que essa mulher, ela ficava ali à margem da sociedade. Muitas das vezes tinha que mendigar, depender da bondade das outras pessoas. E era uma pessoa que estava ali numa fragilidade social muito grande, né? Numa situação muito difícil. O órfão também, irmão, você imagina. O órfão, se ele não tinha ali pai, mãe, parente, ninguém, ele ficava à margem da sociedade, muitas das vezes é mendigar, muitas das vezes ali está se envolvendo também, né, com pequenos furtos e tudo mais, vivendo ali uma subvida, né? E nós vemos que isso é muito triste. Nós vemos, irmãos, que a verdadeira religião é atender o necessitado, aquele que Deus se preocupa, aquele que Deus está ali dando a sua maior atenção. Amém? Você fazer algo por aquele que já é bem assistido, você está fazendo algo ali político, né? Para se autopromover. Você fazer algo por aquele que não tem assistência de nada, você está fazendo algo para agradar a pessoa de Deus e por amor, né? Por algo liberal do seu coração. Eu acredito, irmãos, que a pessoa ela manifesta naturalmente aquilo que ela é. A Bíblia diz, né? Que da boca sai aquilo que o coração transborda.
E às vezes a gente fala tanta bobagem, a gente faz tanta bobagem, né? E a gente esquece que existem pessoas passando uma situação muito difícil. A segunda parte aqui fala justamente de guardar-se da corrupção do mundo. Bom, para ser cidadão do céu, você tem que ter as características de cidadão do céu. Amém? Se você está se candidatando à cidadania de um outro país, você tem que corresponder às expectativas daquele país, aceitar as suas leis, né? As suas normas, falar a língua daquele país e tudo mais. Não é diferente com o céu. Você tem que falar a língua do céu. Você tem que falar a língua do céu. Você tem que se adaptar às normas do céu, às normas de Deus. Você tem que ter a sua mente, a mente de Cristo. Não adianta você ter uma mente mundana, viver padrões mundanos e querer morar no céu. Então, manter-se afastado, né? Manter-se guardado, livre, longe da corrupção desse mundo. Quando se fala da corrupção desse mundo, não fala tão somente da corrupção explícita, né? Que a gente fala aqui no Brasil, corrupção, logo a gente pensa em político. Mas não, aqui é corrupção em todas as maneiras. A corrupção do caráter, né? Da mente, dos pensamentos, da moral e de tudo mais. Esse mundo jaz do maligno, Jesus disse isso. Né? Esse mundo jaz do maligno. Então, irmãos, você não espere nada de bom desse mundo. Nós que temos que ser diferenciados, nós temos que influenciar o mundo e não ser influenciados por ele. Aqui Tiago, com muita propriedade, irmãos, ele vem falar isso. Amém? A viúva e o órfão ali figuravam as pessoas mais necessitadas da sociedade. Não tinha SUS, né? Não tinha nenhum sistema ali para estar ajudando essas pessoas. Eles iam viver de esmola. Assim, na grande maioria, o órfão talvez fosse levado para uma casa para servir de criado ali e viver uma vida ali muito difícil. Né? Até mesmo se os pais tivessem deixado dívidas que não conseguiram pagar, muitos eram vendidos como escravos para poder pagar essas dívidas e tudo mais. Então, irmãos, era bem difícil. Quando a pessoa não tinha ninguém, era bem difícil. Né? Era bem difícil para a pessoa viver ali. Era uma sociedade completamente diferente. Né? A gente tem que se colocar lá no tempo de Cristo, né? Há 2000 anos atrás, uma Palestina dominada pelo Império Romano, e nós vemos toda a dificuldade que essas pessoas passaram. Então, irmão, nós temos que estar mirando aquelas pessoas que de fato precisam, ajudar liberalmente, sem querer receber nada em troca, sem querer receber nada de favor, né? Sem querer fazer uma política para poder, não vou fazer isso aqui porque aqui eu vou ser bem visto, aqui eu vou ser bem... Não, fazer porque é o certo. É difícil, né? A pessoa num Brasil desse pensar dessa maneira, mas é a maneira que se deve pensar, né? A maneira que o céu espera que você pense. A maneira que o céu espera que você se comporte para que você seja encarado como um cidadão do céu. Porque não adianta, irmão, você dizer que é cidadão do céu e viver como um cidadão do mundo, né? Com característica desse mundo, os padrões desse mundo, né? Vivendo essa realidade aí. Então, o que Tiago aqui ele nos desafia? Ajude aquele necessitado que de verdade precisa. Liberalmente, né? Cuidar deles. Aqui, ó. A religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar. O visitar aqui não é só lá visitar, olha, tá tudo bem? Poxa, tá passando fome aí, né? Caramba, né? Vou orar por você. Não. Visitar é ali assistir essas pessoas nas suas necessidades. É difícil, né? Às vezes a gente luta muito para ter o nosso pouco, mas sempre tem alguém que precisa de nós. Talvez, irmão, você esteja trabalhando, graças a Deus, tenha seu emprego, tem um irmão talvez da igreja, uma pessoa boa, um pai de família que está passando uma necessidade, está desempregado. Muitas das vezes você não se preocupa em buscar ali no seu trabalho uma oportunidade de emprego para aquela pessoa. Ah, não vou me meter nisso não vou me envolver. Irmão, nós já somos envolvidos. Nós já somos comprometidos com Cristo.
nós já somos ligados por laços de sangue. Sangue de Jesus é aquele que nos une, né? A nossa fé, a nossa esperança em Cristo. Então, não deixe de ajudar alguém. Se tem alguém precisando, irmão, você não precisa tocar trombeta, né? Você não precisa fazer estardalhaço, é só ajudar. Ajuda de uma maneira possível, melhor, né? Se você pode ajudar alguém substancialmente, se você pode mudar a vida de uma pessoa, às vezes tem gente que gasta tanto dinheiro com tanta bobagem, poderia pegar uma pessoa, um jovem, uma pessoa promissora, ou então um irmão mesmo, ajudar essa pessoa a mudar de vida, a pagar um curso para essa pessoa, a comprar alguma coisa que lhe dê subsistência, né? A dar a ele uma nova opção de vida. E muitas das vezes a gente não faz isso. A gente gasta tanta bobagem, né? A gente faz tanta coisa aí difícil. Tem gente aí que tem um celular que custa R$ 2.000, que é um de 7.000, porque é a última geração, ou seja, o cara não é repórter, o cara não trabalha com mídia, ele quer aquilo só por conta de uma vaidade. Será que aquilo ali não poderia ajudar uma pessoa de uma maneira muito definitiva em algum momento? Né? Pagar um curso para alguém, ou dar uma força para alguém, né? Comprar aí um material para a pessoa trabalhar, e tudo isso é muito importante. Será que talvez até sem gastar nada, só pela sua influência, poxa, irmão, você está desempregado, chega lá no local, poxa, tem um irmão lá, pessoa boa, cara, dá uma força aí, dá uma oportunidade, tem alguma coisa para ele fazer e tal e coisa, às vezes você consegue arrumar uma porta de emprego para aquela pessoa, amém? A pessoa fica esperando o anjo descer do céu para fazer isso, gente. Deus já deixou a gente aqui para fazer isso, na verdade, né? A gente vê grupos aí que nem cristãos são, que eles têm um sentido de fraternidade, de irmandade, que eles não deixam ninguém do grupo ali passar necessidade ou passar aperto. Eles já se comprometem e vão ali e ajudam essa pessoa, hein? Levanta essa pessoa. E a gente aí, que deveria dar esse exemplo, tem que ficar aí engolindo esses sapos aí e vendo que tem gente fazendo aquilo que nós cristãos deveríamos estar fazendo, bem? Guardar-se da corrupção do mundo, como nós falamos aqui, né? Viver uma vida santa. É difícil? No mundo que nós temos vivido aí corrompido? Sim, mas não é impossível, né? Você vê que Ló, ele estava lá ali em Sodoma, aquela região de Sodoma e Gomorra ali, e ele viveu uma vida reta, embora ele vivesse numa sociedade completamente afundada no pecado até o fio de cabelo. Mas ele viveu uma vida reta. Você vê que ele viveu uma vida justa. Tanto é que ali Abraão fala, se tiver um justo, né? Chegou lá no né? Não, eu não destruo a cidade se tiver um. Foi lá os anjos do Senhor, resgataram ele do meio daquela sociedade podre, e ele voltou ali para o convívio ali de Abraão. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? A verdadeira religião, né? A verdadeira religião é a religião que tem mais a ver com o ser do que com o ter. Tem mais a ver do que aquilo que Deus vê do que com aquilo que o homem vê. Tem mais a ver com você estar conseguindo aumentar o seu galardão para com Deus, e muitas das vezes está no anonimato para com os homens. Então, é aquilo que sempre eu falo: perto dos homens, longe de Deus. Perto de Deus, longe dos homens. Não tem jeito. Não dá para ser as duas coisas, né? Então, querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa primeira aula é esse bate-papo mesmo. E nós estamos entrando aí na parte final dessa série, a verdadeira religião, falando do tema que dá nome, o assunto que dá nome ao nosso tema verdadeiramente, a verdadeira religião. Até o próximo estudo, em nome de Jesus.